Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês, iniciando mais uma semana. Espero que seja uma semana de aprendizado, de conhecimento, né? Então, só tenho a agradecer a vocês, aqueles que realmente estão participando, que estão se empenhando em assistir as videoaulas, em participar do Tira Dúvidas quando é pelo Zoom ou pelo WhatsApp mesmo, se tiver alguma dúvida, mandar as atividades em dias. Isso é muito importante, pessoal. Hoje nós teremos correções, teremos um novo assunto que são impactos socioambientais na América Anglo-Saxônica e também teremos uma surpresa aí, né, que eu vou apresentar a vocês no decorrer da aula, tá bom? Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Tenho em mãos aí o livro, para a gente começar com a correção do livro didático, página 40 e 41. A 40 ela é mais pessoal, eu não coloquei, tá certo? Apenas a 41 que tem uma questão mais objetiva. De acordo com o mapeamento das ecorregiões mundiais realizado pela WWF, quais são as ecorregiões que ocupam partes do território brasileiro? Então, encontrar no mapa, né, quais são essas ecorregiões que tem, né, de acordo com a WWF, né, tem no Brasil, tem no território brasileiro. Seria a floresta úmida, de folhas largas, tropical e subtropical, savanas, pradarias e matas das regiões tropicais e subtropicais, floresta de coníferas tropicais e subtropicais e, por último, pradarias e savanas inundáveis. Então, de acordo com o mapeamento das ecorregiões pela WWF, essas seriam aí as características, tá bom? Você mora em alguma das ecorregiões definidas pela WWF? Sim, né? Pode ser aqui a de savanas e pradarias, né? Savanas. Poderia ser savanas nossas aqui, tá bom? Sim, qual delas? Savanas. Caso não, qual delas fica mais próximo de onde você mora? Então, é mais as savanas aqui, fica mais próximo da gente, tá bom? Ou também as regiões tropicais. Poderia também ser as regiões tropicais, tá bom? Que fica mais próximo, né, do litoral nordestino. Isso aqui é só um mapeamento de acordo com o levantado pelo WWF, tá bom? Então é isso, pessoal, não tem mistério, é só olhar o mapa e responder. E a outra questão também da página 41 é pessoal, também não coloquei aqui porque são questões pessoais que vai ter várias respostas aí, né, de acordo com o que você pesquisou. Pessoal, livro de atividades, abram aí, página 21. Você analisava primeiramente essas fotografias, né? Tem aí 3 fotografias e depois responder as questões. Com base nas imagens, e se quiser se aprofundar no tema em informações pesquisadas, quais são as principais características ambientais peculiares, ou seja, próprias do local, preservadas nesses 3 parques nacionais? Primeiro, letra A, né? Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira. Essa primeira imagem aqui, pessoal. Então você analisa na imagem e também se quiser pesquisar em outras fontes, quais são as características naturais dessa imagem, tá bom? Então podia ser o quê? A flora e a fauna, tipos do campo, né? Situados na região sudeste do Brasil, bem como as formas distintas do relevo. Então seria basicamente isso. Quem colocou, né, a flora, quem colocou o relevo diversificado, tá certo. Não tinha mistério aí. Também ela é mais pessoal, né? Ela não tem uma resposta 100% correta. Vai depender de cada visão de cada aluno, do que pensou aí, do que viu na imagem. A letra B, o Parque do Grand Canyon, já é um pouco diferente, né? Olha a imagem, olha a diferença dessa imagem aqui para a imagem do Grand Canyon. É bem diferente, é um relevo diferenciado, você vê um curso do rio, né? Você vê um pouco de ausência de vegetação, mostra mais o relevo, então é um pouco diferenciado. Poderia ser o que? Vamos ver aqui. As formações próprias do relevo do Canyon, que é bem diferente da Serra do Itatiaia, o Rio Colorado, no seu entorno, além da flora e fauna também que vocês poderiam colocar. Lembrando que nas 2 imagens a gente não vê a fauna, mas a gente sabe que existe ali a fauna, os animais, tá bom? Então não tinha mistério, era isso, pessoal. Então, parabéns aí para quem fez, para quem me entregou. Continue assim. E é isso, vamos começar agora, pessoal, com mais uma aula, né?
é um pouquinho voltado mais para nossa, mais próximo da gente, a América anglo-saxônica. Para eu começar, pessoal, sobre os impactos sociais, socioambientais na América anglo-saxônica, eu tenho que explicar a vocês o que é isso. O que é a América anglo-saxônica? São aqueles países americanos, né, tidos como desenvolvidos, países desenvolvidos, e que têm origem no seu idioma o inglês. Então aqui só tem 2 países em toda a América que fazem parte da América anglo-saxônica. É uma divisão cultural. A América é dividida fisicamente em 3, né? A gente conhece aí a América do Sul, onde o Brasil está situado, a América Central, tem vários países ali caribenhos, e a América do Norte, que tem México, Estados Unidos e Canadá. Essa é a divisão física. Na divisão cultural, nós temos 2 Américas. A América Latina, os países que têm origem no idioma latim, que é o português, o francês, o espanhol, tá bom? Aí Brasil, Bolívia, Argentina, praticamente toda a América. Exceto os 2 países que estão na América anglo-saxônica, que eu vou dizer quais são eles agora. São os Estados Unidos da América, tá bom? E o Canadá. Então, quem faz parte da América anglo-saxônica é apenas esses 2 países. E o restante, todos os outros, estão na América, né, Latina. Então, já deu para entender aí, já sabe o que é a América anglo-saxônica, né? Então, vem do idioma inglês. Ah, professor, mas o Canadá também fala francês. Fala, tá certo? O Canadá é um país bilíngue. Tem tanto o francês como o inglês. Mas o inglês também é um idioma oficial. Além de ser um país desenvolvido. Não é apenas pela questão cultural, mas também a questão econômica. Nos domínios de clima frio e polar. Então a gente vai começar falando sobre os domínios frio e polar. Esses impactos que ocorrem, né, socioambientais nos climas frio e polar, que é justamente nessa região, tá bom? Mesmo com densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, ou seja, é um local muito pouco povoado, existe aí no litoral ártico questões de impactos. Lá abrigou a tundra, a gente sabe que a vegetação típica nas regiões polares é a tundra, tá certo? Mas vem sendo ameaçada. Por quê, professor? Por intervenções ambientais humanas que ocorrem em terras muito distantes dali. Ou seja, impactos ambientais estão sendo causados nessa região, mas que não são produzidos nessa região. São produzidos em outras regiões. Por exemplo, o aquecimento global, por exemplo, impacta diretamente a região ártica. Por quê? Porque há o derretimento das calotas polares, há o derretimento do degelo, né? Então, a atividade humana não foi feita ali, mas está sendo provocada ali naquela região, né? O impacto está sendo gerado ali naquela região, tá bom? É uma região naturalmente frágil, né? Ecossistemas bem frágeis, tá certo? As zonas polares. O período compreendido entre abril e agosto, tá aqui, ó, entre abril e agosto, principalmente é marcado pela presença cada vez mais constante da luz. A gente sabe que nessa região praticamente não existe luz solar, né, com grande intensidade. É muito frio e com pouca intensidade do sol. Porém, nesses meses aqui que eu vou destacar para vocês, entre abril e agosto, a gente consegue ver uma grande quantidade de luz e luz praticamente o dia todo, né? A gente vai ter dias que não vão ter noites nessa região, por incrível que pareça, né? Então vai ter o sol ali vai durar 24 horas por dias consecutivos, né? O sol, tá bom? É nessa época que há um derretimento do degelo, né? E aí surgem as formas de vida, como a tundra. A tundra ela se forma essa vegetação justamente nessa época do ano, quando há um derretimento maior do degelo, tá bom? Aqui a tundra, então, a vegetação aí do Ártico. Já entre outubro e fevereiro é a ausência do sol, né? Dessa região. E vai ter só noite praticamente, né? O sol vai praticamente não existir e só vai existir noite nessa região ártica, tá bom? Deixa eu tirar minha imagem aqui para a gente começar. Continuando. A tundra no inverno é coberta por camadas de gelo. Então no inverno praticamente não existe tundra, né? E os animais entram no processo de hibernação. Acho que você já ouviu falar, né? Os ursos, né, os polares, geralmente, eles dormem, eles hibernam. Por quê? Nessa época de fria. Porque não tem alimento. Então, como não tem alimento, eles hibernam ali, é um processo natural deles, para que eles possam sobreviver, tá bom? Então, eles resistem a esse tempo mais frio.
Pessoal, destaca aqui, ó, importante, o que é permafrost? Isso é importante, que vai ter questão sobre isso, tá bom? Permafrost é um solo, né, das ilhas e litoral do Ártico, né, onde se desenvolve a tundra. A tundra se desenvolve justamente nesse permafrost, né? Se congela em profundidades que podem chegar a vários metros. Então esse permafrost é uma camada de gelo que pode chegar a vários metros de profundidade na época do inverno. Já no verão, olha, durante o verão ocorre o degelo, né? Então, e o bioma, né, que é a tundra, se caracteriza pela vegetação rasteira e alagadiça. Uma vez que o gelo do permafrost, olha, o gelo do permafrost derrete, chegando a espessuras de apenas meio metro de gelo. Então o permafrost é um tipo de solo nessa região, com altas camadas de gelo, com grandes profundidades, que porém no verão esse gelo, ocorre o degelo e o surgimento, né, desse bioma aí, tundra, justamente no permafrost, tá bom? Esse ambiente, predominantemente natural e selvagem, contudo, traz sinais de severas influências antrópicas. A gente consegue enxergar influências do homem nessa região. É como eu falei no início, o aquecimento global é um exemplo da influência do homem nessa região. Além, olha, dos metais pesados que são encontrados aí, né, são concentrados nas geleiras na Groenlândia. Tem grandes quantidades de metais, né, que podem ser encontrados nessa região. Então o homem está começando a explorar essa região também, essa região ártica. Mas por que, professor? Porque não há uma lei que impeça isso, né? Lá na Antártica, que fica lá no sul, né, que é uma região, que é um continente, existe um tratado. Então nenhum país explora aquela região de fato. Na região ártica, não. Na região ártica, vários países ali que a gente vai ver posteriormente disputam essa região justamente por encontrar alguns minérios importantes. Vamos continuar aqui. As regiões, a gente falou um pouquinho das regiões mais polares, né? Onde tem a tundra. A gente vai descer um pouquinho. As regiões onde tem as florestas frias, as boreais, as coníferas, é um pouco mais povoado, né? Não tão povoado, mas um pouquinho mais povoado do que as regiões polares, né? Aqui vai ter um problema, né? Que as espécies são intensamente utilizadas para a indústria de papel, celulose e móveis. Então as florestas aqui, frias, boreais e de coníferas, né, têm sido desmatadas grandemente para a produção de papel, celulose e móveis. Um pouco mais abaixo, as florestas temperadas, aí sim, é um local mais povoado, mais densamente povoado, principalmente nos Estados Unidos da América e no Canadá, né? É os países que nós estamos estudando, principalmente aí nessas regiões mais ao sul, né? Foram bem afetados pelo quê? Pelo povoamento. Então, se foi afetado pelo povoamento, foi uma área que foi devastada. É igual ao Brasil, né? Os portugueses chegaram no Brasil, no litoral brasileiro, e foram devastando a Mata Atlântica, que era a região onde predominavam as florestas tropicais. Se os portugueses tivessem vindo pela Amazônia, a Amazônia não seria o que está hoje aí, né? Eles vieram justamente pelo litoral, onde tinha a Mata Atlântica. Hoje só resta aqui no Brasil cerca de 7 a 10% da Mata Atlântica. A mesma coisa ocorreu lá nos Estados Unidos da América, que é uma área mais povoada, justamente na área de florestas temperadas, tá bom? Continuando, o aumento da temperatura das águas e da atmosfera afeta as regiões glaciais, né? A gente sabe disso, mais do que qualquer outra do globo. Olha, tem dois lados aí. Tem o lado negativo e o lado positivo do aquecimento das águas. Vamos ver o lado negativo. A busca por águas mais frias de certas espécies de peixes e crustáceos tem provocado o quê? Desemprego e redução da população de vilarejos na Groenlândia. Por quê? Porque pessoas viviam da pesca. Então, os peixes acabam migrando para outros lugares onde tem águas mais frias, principalmente aqueles peixes que são mais adaptáveis a esse tipo de água. Então, acaba perdendo renda e as pessoas acabam sendo desempregadas e buscando novos lugares. O lado positivo, né, que com o recuo da calota polar, vem expondo novos depósitos de minerais e pedras preciosas. Positivo entre aspas, né? É bom ter minérios, pedras preciosas, mas também vai acontecer o quê? Uma disputa. Uma disputa por quem é que vai conseguir explorar, como é que vai ser essa exploração desses minérios. A gente vai ver agora que é importante. Aqui surge
uma nova disputa geopolítica, uma disputa por poder, né, nessa região. Em busca de quê? De petróleo, de gás natural, de ferro, de carvão, de urânio e de ouro. Quais são os países? Os países que estão inseridos na região ártica, que é justamente o Canadá, né, na América, né? Os Estados Unidos também aqui na América, a Noruega na Europa, Rússia, Europa, Groenlândia, que não é país, que pertence à Dinamarca, então a Dinamarca que detém o poder da Groenlândia, que é uma ilha, também quer explorar essa região. E tem a China, que não tem nada a ver com a história, não fica próximo, mas tá de olho aí nessa disputa geopolítica. Então esses são os países aí que estão envolvidos diretamente na nova disputa geopolítica pelo poder, pela disputa de minérios nessa região ártica. Destaca aí que é importante, beleza? Continuando, vamos lá. Águas oceanas contaminadas. É um problema que ocorre e pode ocorrer em vários lugares. A gente teve agora no Brasil recente, né? Esse ano. No ano passado, aquele vazamento de petróleo que atingiu o litoral nordestino. Então é muito complicado essa questão de vazamentos, né, de petróleo. A gente vai ver dois, tá bom? Os dois maiores vazamentos de petróleo já registrados na América do Norte. Foi em 89, o primeiro, tá bom? Vazamento. Ocorreu no Alasca, é uma região que pertence aos Estados Unidos. E vazou esse valor aqui, ó, de 41 mil a 120 mil metros cúbicos de petróleo. Foi um desastre gigantesco. Mas esse não foi o pior. O pior ocorreu em 2010, é um pouco mais recente, 10 anos atrás, tá bom? Que explodiu uma plataforma petrolífera aonde? No Golfo do México, ao sul dos Estados Unidos, e a nordeste do México, ali próximo aos Estados Unidos e ao México. Promoveu aí morte de 7 trabalhadores e o vazamento corresponde a 5, olha o número, 5 milhões de barris de petróleo, algo gigantesco. Por 87 dias, o óleo vazou no mar. Então foi o maior desastre, né? Como é que eu posso dizer? Desastre ambiental no mar, né? Na América do Norte. Dúvidas, né? Qualquer coisa, é só chamar depois no Zap. Eu acho que a gente vai fazer também hoje um tira dúvidas, tá bom? Eu passo para vocês no grupo. Grande parte da poluição que contamina as costas litorâneas é proveniente dos campos e cidades do interior dos continentes. Ao descartar resíduos sólidos. Então, olha que interessante. Vários objetos que são encontrados nas costas litorâneas, nos mares, né, é proveniente não do litoral, de pessoas que estavam ali no litoral, mas de campos e cidades no interior dos continentes. Vejam só, locais que bem distantes, mas que pessoas jogaram lixo, né, nos rios, né, nos mares, né, e acabam chegando nesses locais. É algo muito complicado, né, que as correntes marítimas acabam levando, né, e deixando aí esses resíduos, né, nas costas litorâneas. E por último, pessoal, né, algo bem conhecido que foi a passagem do Katrina. Foi um furacão que devastou uma cidade praticamente inteira lá nos Estados Unidos da América em 2005. Vou até destacar aqui para vocês, 2005. Né, foi em Nova Orleans. Esse aí foi bem noticiado. Eu tinha aí na época meus 15 anos, né, tava no ensino médio ali e aí repercutiu bastante, não apenas na escola, mas todos os canais de notícia. Foi algo que repercutiu bastante mesmo, né? Após 2001, que teve aquele atentado terrorista, eu acho que a maior repercussão que houve de fato nos Estados Unidos após isso foi esse desastre aí, né, natural que ocorreu em Nova Orleans. É um local que se localiza ali próximo do rio Mississippi. Esse rio é um dos rios mais extensos do mundo, tá bom? E aí a passagem do furacão Katrina, tá aqui destacado também, né, causou o maior desastre, né, socioambiental da história dos Estados Unidos da América, onde cerca de 1.500 pessoas morreram. 1.500 pessoas, né, 134 mil casas foram totalmente destruídas. Aqui você consegue ver, né, a imagem aí da cidade totalmente alagada. Vamos ter um texto para a gente ler rapidinho aqui. Eu vou ler para vocês para entender um pouquinho. 10 anos depois do Katrina, Nova Orleans
é mais branca e mais cara. É um texto que induz aí a como se houvesse um preconceito, algo do tipo. Vamos ver. Mas a Nova Orleans é mais branca e paga-se mais para viver nela. Os bairros afro-americanos em toda a cidade ainda passam por dificuldades e o índice de homicídios voltou a subir. Você vai ouvir muita gente dizendo que as coisas estão melhores, que a economia melhorou, e outras pessoas dirão que tudo está muito pior, comentou Alison Pillar, de think tank The Data Center Nova Orleans. E as duas realidades são verdadeiras. Então, tudo isso que ele falou, que a economia melhorou e que também algumas pessoas vão dizer que está muito pior, as duas realidades são verdadeiras. Há alguns sinais de renascimento. Este ano, o número de passageiros que transitam pelo aeroporto de Louis Armstrong, onde milhares de refugiados dormiram em agosto de 2005 enquanto tentavam conseguir voos para sair da cidade, finalmente superou o volume anterior ao furacão. Então, ou seja, economicamente se falando, a cidade está voltando à normalidade. E até melhor, né? Vamos continuar. Deixa eu botar aqui embaixo minha imagem. O índice de abertura de empresas é 64% superior à média nacional. Ou seja, a economia está bombando nessa região. Muito boa. As empresas voltaram a abrir. 4 das escolas da cidade foram assumidas pelo Estado. A cidade recuperou quase 80% de sua população anterior ao furacão. 370 mil é a população atual da cidade. E etc. Então, realmente, as coisas começaram a melhorar economicamente se falando. Mas o largo canal industrial separa o Lower, de todo esse progresso. Orauli Fields, de 80 anos, descreve o bairro como a selva. Esse bairro aqui é chamado como a selva, por esse cidadão. Nessa área, apenas uma escola foi aberta. Apenas uma escola foi reaberta, além de poucas lojas. A população de Nova Orleans ainda é majoritariamente negra, mas os negros caíram de 67% para 60% após o Katrina. A renda das famílias negras é metade da renda, metade da renda das famílias brancas. A pior estatística é a seguinte: 39% das crianças de Nova Orleans vivem na pobreza, um número que praticamente não mudou desde o Katrina. Ou seja, há ainda uma desigualdade social nessa cidade nos Estados Unidos da América, principalmente após o furacão Katrina, tá bom? Então é complicado. E é algo também que eu não gosto de fazer comparações entre brancos e negros, né? É como se tivesse realmente inferiorizando essas pessoas. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. Mas o texto aqui deixa bem claro essa comparação aí, em termos salarial, em termos também de pobreza dessa região e a separação social que existe. Existe não apenas lá, mas em todo o mundo, né? Essas classes sociais, né? Aquelas que são mais favorecidas e as menos favorecidas. Então, há esse contraste aí na cidade de Nova Orleans. Isso aqui, pessoal, eu coloquei para vocês para mostrar é um mapa diferenciado, tá bom? Se chama anamorfose, esse tipo de mapa, tá bom? Ou seja, é um mapa que mostra os continentes, dá para você ver, enxergar os continentes, mas de uma forma diferente. Não é um mapa tradicional. É um continente que mostra os países que mais emitiram CO2, né? Então, aqueles países que estão mais robustos é os países que mais emitiram CO2. Por exemplo, aqui, ó, os países asiáticos, né? Esses países aqui de verde. Aqui, ó, Estados Unidos da América tá bem robusto, né? Aqui não, tá mais fininho, ó, América do Sul. E aqui também tá um pouquinho mais fininho que a África. Mas aqui mostra realmente os países que mais emitiram CO2. Então a gente pode considerar que é mais a região americana, norte-americana, Estados Unidos da América. Aqui a Ásia, né, a porção mais central aí da Ásia. E também a gente pode ver um pouquinho aqui na Europa, tá bom? Essa região da Europa. Mas a África e a América do Sul emitiram bem menos poluentes. Ou seja, existe aqui uma divisão, os países do Sul e do Norte, ou seja, os países do Norte, os países tidos como desenvolvidos, emitiram muito mais CO2 do que os países do Sul, que são os países subdesenvolvidos. E agora chegou a hora do desafio. Vou explicar a vocês, pessoal. O que é a hora do desafio? A hora do desafio, vocês vão responder essas questões, tá bom? E me entregar, junto com a atividade, junto com essa atividade que eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá bom? Junto. Os 5 primeiros que me entregarem corretamente
junto com essa atividade aqui, vão ganhar uma pontuação extra. Toda vez, toda aula vai ter essa pontuação extra para os 5 primeiros que responderem corretamente a atividade, né, desafio, junto com a atividade. E aquele primeiro que se destacar depois que voltar à normalidade, voltar para a sala de aula, o primeiro colocado, né, que vai fazer um rankzinho dos 5 primeiros, aquele que sempre tiver, né, se destacando, vai ganhar um brinde. Então pode pedir aí a mim, quando voltar às aulas, olha, eu ganhei, vai ganhar esse brinde, beleza? Então, os 5 primeiros a cada aula vai ter uma pontuação extra. Os demais que entregarem também vai ter vou somar a pontuação, vai ter pontuação do mesmo jeito. Mas os 5 primeiros vai ter uma pontuação a mais, tá bom? Então, primeira questão, o que ocorre com o permafrost durante o verão na região ártica? Você vai lá, escreve a resposta, beleza. Segundo, quais são os países, né, quais países são protagonistas da nova disputa geopolítica na região ártica? Falamos sobre isso hoje também. Então vai lá, escreve. Não me manda só, manda junto com essa atividade aí, que é a página 43, 22 e 23, 43 do livro didático, 22 e 23 livro de atividades, me envia junto, beleza? Que aí eu vou computando que foi os 5 primeiros e os demais também vão ganhar a pontuação normal. Prazo até dia 2/7, até amanhã, beleza? E é isso, pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.